Olá, amores especiais! Tudo bom com vocês? Estão prontos aí para mais uma live aqui no nosso Instagram? Vão chegando, que hoje a nossa live está imperdível. Vamos falar sobre a inclusão dos surdos, sobre maternidade atípica, com a nossa querida Cris Ventura. Então, vamos chegando aí. Tudo bom, Michele? Prazer em te receber. Vamos chegando, pessoal. Vamos mandando coraçãozinho, vamos mandando a live aí para todo mundo que você conhece, para chamar mais gente. E vamos entrando. Lembrando que a nossa live, na próxima quarta-feira, nós teremos uma super live com a Dani Caldeira. Nós vamos falar sobre a inclusão, deixa eu ver aqui direitinho, para não falar nada errado, sobre inclusão no teatro. Então não percam nossa live na quarta que vem, às 9 da noite, com a Dani Caldeira, e ela vai falar também sobre autismo, sobre. Ela tem um grupo maravilhoso sobre inclusão no teatro. Então não percam, pessoal. Daqui a pouquinho a nossa querida Cris vai chegar. Deixa eu ver se ela já chegou. Ainda não. E aí vocês podem mandar perguntas que ela vai responder. Podem mandar o que vocês quiserem. Mandar coraçõezinhos, mandar várias. A Lê já chegou aqui. Oi, Ale! Manda beijo para Henrique, a Carla, o Iô. Tá faltando só a nossa convidada chegar. Mas vamos esperar que ela vai chegar. Então não percam, próxima quarta, live imperdível com a Dani Caldeira. Deixa eu ver aqui se eu acho a nossa convidada. Peraí. Manda beijo pros Ios. Mando sim, amiga, mando sim. Esperar mais uns minutinhos. E aí, gente, muito calor aí com vocês? Que noite terrível de calor, gente. O Iô tá mandando beijo também. Beijo, Iô. Ai, ai. Enquanto a nossa convidada não chega, deixa eu ver aqui. Vamos aguardar. Eu acho que eu vou ter que mandar um recadinho para ela. Vocês esperem só um pouquinho, que eu vou chamar ela e já volto, tá, gente? Só um minutinho. Ela entrou, ela entrou! Muito bem! Agora sim, Cris, era só para dar um suspense, gente. Agora sim. Agora aceita aí, Cris. Mulher! Tava aqui tentando. Mulher! Que suspense foi esse, mulher? Bom dia, bom dia. Bom dia! Tudo Eu já bom? tava indo te chamar. E aí, Cris, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Tô animada aqui para esse nosso bate-papo. Eu também, amiga. E boas energias, né? Sempre, sempre. Cris, seguinte, tô te ouvindo um pouquinho baixo. Tem como você aumentar um pouquinho o seu microfone? Vou aumentar. Vê se Isso. tá melhor agora. Melhorou. Ah, que ótimo. Melhorou, né, pessoal? Melhorou. Tô falando aqui pro pessoal.
Mandem coraçõezinhos, compartilhar a live para mais pessoas irem entrando e ver esse bate-papo maravilhoso que eu tenho certeza que vai ser incrível, gente. Cris, vamos lá falar aí sobre vários temas, vários assuntos. E eu já queria começar aqui, que você se apresentasse, mas eu queria que você primeiro falasse sobre quem era a Cris antes da maternidade. Gente, que difícil. Eu já nem lembro mais. Olha, como assim, gente? Tem que lembrar. Tão intenso que eu vivi, né, nesses 10 anos já são quase 11 anos de maternidade, desde que a Tarsila nasceu. Eu tenho 2 filhos, a Tarsila Maria, que tem 10 anos, e o Levi, que tem 8 anos. Os dois fazem aniversário em janeiro, então tá pertinho de mudarem de idade. E só são 2 anos de diferença, então, assim, um turbilhão de coisas na minha vida. Mas antes da maternidade, antes das crianças virem para o mundo e se encaixarem em mim, eu nele, o que acontecia é que eu era aquela pessoa que vivia muito em função do trabalho, só do trabalho, né? Eu não lembrava de mais nada além disso. Workaholic, tinha muitas ambições e pretensões de conhecimento, né? Sempre aprender mais e correr atrás. Quando eu estava envolvida nos meus projetos de trabalho, eu me dedicava 100%, 100% mesmo. Eu sou jornalista e Sim. comecei a trabalhar com jornalismo em 1998. Olha só, entregando aí a idade, né? E embora eu nem esconda, eu fiz 46 anos esse ano, né? Super feliz. Uhum. Morei em casa com os meus 2 filhos e meu marido, trancados aqui nesse ambiente de pandemia, mas super feliz, grata por estar bem, por estar viva, por estar cheia de esperança e acreditando em dias melhores. Então, eu tive uma experiência profissional muito intensa, né? Eu assumi Sim. muitas responsabilidades muito cedo. Eu trabalhei com jornalismo em TV, fazendo reportagens, eu ia para a rua, fazia projetos especiais. Além disso, eu trabalhei com assessoria de comunicação, fazendo gestão de crise. Eu tive uma experiência em gestão pública em Teresina. Morava no Piauí, eu sou piauiense, eu sou de Teresina, e moro em Brasília há 4 anos e meio. E em Teresina, além dessa experiência, né, na gestão pública, eu era técnica, né, eu fui secretária de comunicação 6 anos, durante 6 anos de uma administração do município, e tive assim, uma experiência riquíssima, porque nessa época eu pude vivenciar uma troca com outras áreas, né, com ação social, com saúde, com educação, doar mais para minha cidade. Foi uma experiência muito, muito interessante. E uma das experiências assim que eu mais tenho gratidão na minha vida foi sala de aula. Eu fui professora dos cursos de jornalismo e publicidade e trabalhava na formação de pessoas. E isso, para mim, é uma coisa que não tem preço, né? Você poder contribuir com a sociedade, ajudando pessoas a encarar realidades diferentes e entender que a sua profissão é fundamental no papel que você tem na sociedade, né? Então, foi essa a minha vivência. Casei, eu e meu marido, a gente tem as 2 crianças, assim, a gente vive uma relação super feliz, graças a Deus. Tenho uma família maravilhosa, boa parte da minha família, praticamente todo mundo, né? Mora lá no Piauí, alguns outros espalhados pelo Brasil. Eu tenho um chamego enorme com eles, né? Tenho muita saudade da convivência, mas viemos para Brasília e foi uma decisão que tem muito a ver com a educação das crianças, em especial a educação da Tarsila, que é uma criança surda, né? Ela tem Sim. surdez. Mas calma, que a gente ainda não chegou ainda na Tarsila. Calma. Vamos por parte, calma. Aí você casou e tal, ficou grávida de Tarsila. Como foi a gravidez da Tarsila?
Então, antes da Ah, Tarsila, peraí, só rapidinho. Estão pedindo para você ficar um pouquinho mais contra a luz, porque o seu rosto está um pouquinho escuro. tá, deixa eu mudar aqui de lugar, só um minutinho. Isso, Trocar de cadeira, gente, espera um pouco. é. Vou ver se melhora agora. Agora melhorou? Ô, Ah, agora sim. A gente está vendo toda a sua beleza. ai, que bom, gente. Desculpa. Ah, imagina. Aí você ficou grávida da Tarsila. E aí, como é Antes, que foi a gravidez da Tarsila? antes da gestação da Tarsila, eu tive uma outra gestação que foi bem curta. Eu sofri um aborto espontâneo, né? E foi uma experiência dura, porque quando eu fiquei grávida, eu queria muito, né, ter um filho, mas eu não estava consciente do tamanho da mudança que seria um filho, né? A gente precisa se dedicar bastante, né? Então, eu tinha aquela coisa da romantização, mas eu não tinha a dimensão do que era o pacote da maternidade. Então, que começa ali, quando está dentro de você, que você sabe que está grávida, já começa toda uma transformação na sua vida. E Sim. aí eu continuei um ritmo intenso de trabalho e não dei muita atenção para mim, para o meu corpo, e nem percebi os sinais. E aí eu sofri o aborto, né? Então eu passei por aquele processo de ir para a maternidade, fazer uma curetagem, eu fiquei internada e senti dores imensas e fiquei ali até depois de sair e ir para o quarto e não ter um bebê comigo e foi assim uma dor terrível, dilacerante. E aquilo foi um processo de crescimento, porque eu tive que entender o que tinha acontecido e por mais que eu tivesse apoio de muitas pessoas que estivessem ali, né, dando uma força, e aí vem aquela enxurrada de pessoas falando de estatística, que muitas mulheres já viveram isso, mas é a sua própria dor. Você não quer olhar para mais nada, Sim. você quer sentir a sua dor. E aí eu só consegui levantar quando eu percebi que eu precisava continuar, que tinha acontecido, que eu não podia mudar aquela realidade. Aquela que tinha passado, eu não podia mudar, não estava nas minhas mãos. E aí eu decidi que eu ia viver a próxima gestação de uma forma intensa, né? E aproveitar e curtir, querer, enfim. E foi assim, a gestação da Tarsila foi encantadora. Muitas pessoas viveram com a gente aquele momento, eu e meu marido, a gente super dedicado, a minha família apoiando, bem próximos, os amigos, as pessoas felizes por nós, aquela coisa de arrumar o quartinho, tirar fotos que o seu barrigão crescendo, vivendo intensamente cada momento, uma parceria com o médico que acompanhou a Sim. gente desde o começo, porque como eu tinha sofrido o impacto da gestação anterior, eu fiquei doida, pirada, de verdade. Eu Sim. ficava. Mas é normal, É bem difícil, né? normal. Eu É. acho que o médico foi muito paciente comigo e eu ligava para ele sempre, falei, doutor, não tô ouvindo aqui, o bebê não está chutando, está acontecendo alguma coisa. Ele, vem aqui, aí me acalmava, aí no consultório, aí eu ouvia os batimentos do bebê, passava aquela semana maravilhosa. Aí vamos decorar o quartinho, vamos pensar no nome, vamos pensar aí enxoval do bebê, aí a gente começa a sonhar como é que vai ser na escola, você já projeta a vida do filho até Com a certeza. universidade, você começa a sonhar coisas para ele, da vida dele, e aí depois você vai entender que não é só seu, né? É muito mais dele. Então, foi isso. A gestação dela foi uma gestação maravilhosa, bem tranquila mesmo. Aí, e aí Tarsila nasceu. Como é que foi? Aquele pacotinho de amor chegou assim de uma forma avassaladora, né? No dia que ela nasceu, a gente foi impactado ali de imediato porque já começamos a sentir algumas diferenças. Não teve nenhum anúncio, o bebê tem deficiência, o bebê aparenta alguma anormalidade, né? Uhum. Atipicidade, enfim. E o meu marido acompanhou o parto, ele fotografou, ele filmou, ele estava lá super presente.
Então, ele começou a perceber algumas coisas e ficou caladão, né? Assim, tava naquela tensão, muito tenso. E na primeira noite, ela nasceu numa terça-feira de manhã, e na primeira noite, eu passei assim, aqueles momentos iniciais olhando para ela, meu parto foi cesariano. Eu ficava olhando para ela, eu não acreditava que aquele bebê era meu, né? Que aquela pessoinha estava ali, tinha chegado ao mundo. E ela não conseguia pegar no peito, né? E aí todo mundo tentando ajudar, mas aí já eram dificuldades da síndrome que ela nasceu, né? E a gente não sabia, e nem os médicos na maternidade perceberam, notaram que tinha uma vinculação. E aí eu fui olhar as fotografias do parto, né? E comecei a ver que tinha alguma coisa que a boquinha dela ia mais para um lado, porque ela nasceu com paralisia facial do lado esquerdo. E aí eu percebi, achei estranho, os dois a gente começou a conversar. Aí na manhã seguinte a gente chamou o pediatra da maternidade para conversar. E aí ela falou: olha, mãe, pai, tem alguma coisa diferente no bebê? Vamos ter calma, vamos ter que fazer uma avaliação. Aí sim, aí bate aquele medo gigantesco, né? Você fica sem chão, sem saber o que é e como pode ser resolvido, o tamanho da coisa, da situação. E você quer que o bebê fique bem, você não sabe como ajudar. E aí eu senti, assim, uma falta de cuidado dos profissionais que estavam com a gente de verdade, né? Porque é uma situação muito difícil. Não, é nova. Um bebê já é uma coisa nova. E aí você tem toda uma dimensão do que, de como que a criança vai nascer. É mágico, balões, flores, aquela coisa toda. E de repente, tá ali dentro de um ambiente de hospital e tem coisas que não são fáceis de lidar e que você não sabe o que é. E foi isso. A gente voltou para casa, né, no dia seguinte, e depois que a gente chegou em casa, Tem um diagnóstico ainda. sem diagnóstico. Tinha uma pessoa da família que é neuropediatra, foi fazer uma visita para a gente, fez uma avaliação neurológica, e aí ela deu uma indicação: olha, vocês precisam procurar um geneticista assim que sair, né, para fazer uma avaliação e saber que síndrome é, porque não tinha sinais dessas síndromes que são mais comuns, né? Então, a gente precisava entender o que era. E ela com dificuldade para se alimentar, o tônus molinho, né? Ela nasceu com baixo peso, apesar de ter nascido de 38 semanas, quase 39, teve baixo peso, pesou 2,475. Então era um bebê bem miudinho, pequenininho, linda, coisa mais linda do mundo. E aí a gente foi para casa e quando chegou em casa eu tava assim, anestesiada, né? Eu não sentia o mundo girar. Parecia que eu estava num sonho e era um sonho estranho e que não tinha ninguém por perto. Era essa a sensação. E aí, apesar de que a gente estava bem assistida, a família estava ali perto, mas era novo para todo mundo, né? Muito novo. E a gente voltou para a maternidade no dia. A gente foi fazer uma consulta com a geneticista no terceiro dia dela. Quando chegou lá, aí a geneticista percebeu que tinha um sopro no coração. Aí a geneticista não identificou assim, que síndrome poderia ser de imediato, indicou os exames. E até foi um impacto para mim a conversa com ela, porque o bebê também estava com sinais de icterícia, inclusive a gente voltou para a internação, dali a gente foi direto para o hospital. E aquela geneticista virou para a gente e falou, e assim, na verdade, mais para mim do que para o pai. Eu acho que dessa coisa do machismo da sociedade nossa, de achar que o pai não participa, que não é papel do pai cuidar da criança. E aí ela virou para mim e disse: mãezinha, olha, você se prepara e não vai deixar seu filho no fundo de uma rede, sua filha no fundo da rede. Aquilo para mim foi assim uma ofensa gigantesca, foi terrível. Com certeza. Preparo completo, absoluto, porque jamais passaria pela minha cabeça
Uma coisa e também porque eu não via sentido no que ela dizia. Por que deixar o filho na fundo? Em hipótese alguma, isso passaria na minha cabeça. E eu só via uma história o tempo todo, desde antes da minha barriga, eu só vi uma história feliz para a vida dela. E mesmo com os diagnósticos surgindo, a gente não encarou como barreira que pudesse limitar a vida da minha filha, de jeito nenhum, da nossa filha, né? E eu acho que muito do que ela é hoje e do que ela vai conquistar ainda é dessa percepção que a gente consegue ter, né? Mas eu sei também que não é uma coisa que muitas famílias, não é a realidade de todas as famílias, porque tem a ver com a instrução, com a educação, com a acesso à informação, né? De você saber o que são seus direitos, o que você pode, o que você não pode, como brigar por eles. E eu acho que pela minha formação como pessoa, pela família que eu tive, pelo acesso à educação que eu tive, e até pelas minhas vivências profissionais, eu tinha um campo mais aberto. Porque um jornalista, ele é um generalista, né? Ele lida com informações de todas as áreas. E a gente conversa com os especialistas com muita frequência. Então, assim, tá? Com questões que envolvem acessibilidade e as questões que envolvem a vida da pessoa com deficiência, para mim não era uma novidade. A novidade foi fazer parte, sentir na pele isso, né? Porque antes a gente fazia as reportagens, conhecia histórias. Inclusive, quando eu era repórter, eu tinha eu sempre que eu ia fazer reportagens que tinha apelo social, que era para contar histórias de vida de pessoas que estavam tendo dificuldades em lidar por conta da situação financeira e algumas questões que envolviam pessoas com deficiência, eu sempre me envolvia para além da função do repórter, do trabalho. Eu mantinha contato, eu ajudava fora, fazia... Foram várias famílias e pessoas que eu tive esse contato, essa aproximação e essa vivência, né? De poder ou querer ajudar e ir além do que era a minha tarefa de repórter, né? De buscar outros meios, de tentar ajudar. Eu lembro que eu conheci uma criança que foi afetada pela talidomida e foi uma história que me marcou muito. Era um menino, e era um menino que ele tinha o tronco só, não tinha pernas, não tinha os braços, e ele não falava. Mas ele tinha a cognição absolutamente preservada, né? Então, ele estava ali e vendo o mundo, só que era de uma família muito pobre e que a mãe não tinha condições de levar para a escola, que a mãe não tinha como dar lazer para ele, uma boa alimentação, sabe? As questões da saúde. Aquilo para mim foi uma situação muito difícil de ver. Mas, assim, tinha alguma forma de ajudar. E na emissora de TV que eu trabalhava na época, eles fizeram uma campanha era uma campanha para educar as pessoas com relação à acessibilidade. E falava de várias situações, né? Mostrava várias deficiências e o acesso, como os governos, como a iniciativa privada podiam ajudar. E aí, assim, foi aí que eu conheci e fiquei muito impactada com aquilo. E aí eu me coloquei no lugar da mãe, a questão da empatia, não só da pessoa que vivia ali, mas também da mãe. Então, muitas dessas histórias, elas voltaram para mim no momento da chegada da Tarsila, de como que a gente foi viver aquilo, né? Então, tanto eu quanto meu marido, a gente foi um pouco médico quando ela nasceu, porque a gente pesquisava de noite na internet, e a gente é de uma geração que tem acesso à internet, né? Outros lá atrás não tiveram. Então, isso já facilita um pouco mais como a gente abrir as portas e caminhos para nossa filha. Então, a gente estava na internet pesquisando, aí descobrimos outras famílias. Assim, eu tinha contato com pessoas de famílias de várias síndromes diferentes, porque a gente ficava juntando, ó, nasceu com paralisia facial, tem o microftalmia, aí tem isso, tem mais isso, tem um problema de deglutição, tem o problema cardíaco, que a princípio nem era o mais grave de todos, e depois virou o mais grave de todos, né? Então, até o terceiro mês a gente fez 15 não, desculpa,
5 testes da orelhinha, porque repetia, pode ser isso, pode ser aquilo, poderá. E aí, mas a gente já sentia que, de verdade, não tinha uma resposta, porque em casa batia a porta, né? A gente tentava uma comunicação com ela e visualmente ela respondia, mas os estímulos auditivos ela não respondia. Então, a gente foi tendo um tempo para encarar a realidade ali, nova, né? E eu acho que o maior impacto para a gente foi os sinais de problemas na visão, porque como a gente já tinha certeza do problema da audição e o quanto era severo, porque a Tarsila tem surdez profunda, severa, nos 2 ouvidos. Ela tem a síndrome de Charge. Muitas crianças da síndrome de Charge têm esses sinais da audição prejudicados, mas não de forma severa. Algumas crianças usam, porque aí são os vários tipos de surdez, né? Então, algumas crianças podem fazer um implante, algumas crianças usam o aparelho e resolve. E no caso dela, a gente fez uma série de exames. E o que um dos médicos falou pra gente, ó, que pode ser tentado fazer uma cirurgia tronco cerebral para tentar uma estimulação do nervo do lado direito, porque tudo da síndrome vem mais do lado esquerdo, né? Afeta mais o lado esquerdo. E aí a gente olhou um para o outro e disse: qual o sentido disso? De colocar a vida dela em risco para que ela possa talvez escutar, a gente não sabe. E assim, o que nós estamos tirando, o que nós estamos dando para ela? A gente foi meio um pouco egoísta naquele momento, porque a gente tinha que tomar uma decisão por uma pessoa que não tinha dimensão ainda, né? Talvez ela nos cobre um dia. Vocês podiam ter tentado isso, eu preferia isso, mesmo com riscos, não sei. Nós estamos tentando ou fazendo o que a gente acha que é melhor, né? Mas sempre tem a dimensão do nosso sentimento. Eu quero preservar, eu quero minha filha, eu tenho o máximo que eu puder perto de Com mim, né? Eu certeza. quero estar o máximo que eu puder perto dela. Então tem muito disso. E aí, quando a gente teve, no 3º mês dela, o diagnóstico do problema da visão, que era grave, é grave, porque é lesão de nervo óptico, então, nervo é meio que irreparável, né? O tipo de lesão. Então, de Mas isso é decorrente da síndrome também ou não? também. A síndrome, ela afeta o coração, a visão, a audição. Aí algumas crianças têm o problema com a alimentação do gastrointestinal, do trato urinário, mas assim, em graus diferentes. Não é como em Sim. algumas síndromes que a característica é bem visível e tem um padrão, né? Não, ela Sim. difere. E são achados clínicos, né? Você não consegue fechar ela, todo mundo vai ter isso. Então, assim, por exemplo, muitas crianças da síndrome usam a sonda para se alimentar, né? Fazem a cirurgia da traqueia também, para poder respirar, fazem a cirurgia das coanas. Então, assim, algumas coisas ela não teve, não apresentou. Mas outras que são típicas da síndrome vieram bem severas. Quando ela estava Entendi. com 2 anos e meio, que a gente vinha fazendo acompanhamento cardiológico, era assim, uma rotina desde que saiu da maternidade, médicos o tempo inteiro, terapeutas, né, profissionais de saúde ali em volta o tempo inteiro. A gente tomou algumas decisões pessoais na vida para garantir aquela rotina e para ter ganhos e superar todos os diagnósticos que vinham, né? Então, a gente Sim. nunca se limitou por eles. Então, assim, o meu marido, no 2º mês de vida da Tarsila, ele foi demitido, porque ele é um pai extremamente dedicado. Então, ele não foi compreendido, a empresa dele, na época, né? Achou que eram falhas que ele estava cometendo por não estar presente em alguns momentos e a opção foi cuidar, a opção foi se doar. Eu cheguei a um momento também de pensar, não vou trabalhar porque eu quero
ficar o tempo todo, eu quero acompanhar, quero que tenha evolução e tal. E aí, conhecendo outras histórias e ouvindo o testemunho de uma outra mãe, eu percebi que talvez não fosse o melhor caminho. Aí você faz uma conexão com a minha história anterior. Aquela pessoa que Hum, trabalhava 24 horas por dia, de repente É, parar a sua vida de profissional. Claro que a mudança, né, a perspectiva de olhar para a carreira é diferente. Mas assim, o que a é. profissão me traria para ela, para mim, para todos nós, eu não estava em condições de perder, porque talvez eu tivesse sacrificado esse processo dela, né, de crescimento, Hum, e também do meu outro filho depois que ele nasceu. Porque você tem uma renda financeira que é baseada no que você produz no mercado de trabalho, né? Então, sim. isso. E sempre na minha profissão eu ocupei lugares de destaque, né? Então eu estava ali trabalhando, eu era percebida pelos resultados e era convidada a projetos diferentes, inovadores, e aquilo me trazia uma segurança financeira. Embora eu não seja, né? Eu não sou funcionária pública, profissional liberal, mas enxergo isso com muita clareza e já passamos por muitas dificuldades, e essa de ficar desempregado foi uma, e foi um período em que, por conta da maternidade, eu estava com redução de carga horária na faculdade a pedido, né? Então, assim, quando eu voltei, eu estava com um salário que era o mesmo do período da redução da carga. E lutando, a gente vai indo, pegou todas as reservas que a gente tinha e foi para o tratamento, para os terapeutas. A gente tinha a opção de entrar pelo SUS e tinha a opção de pagar o que a gente tinha ali e pagar alguns profissionais para acelerar os processos. E a gente optou por Ó, isso. chegou uma pergunta, Cris, para Ah, você. fora família e amigos, onde encontrei apoio com pessoas que estavam vivendo situações parecidas com a nossa. Os grupos de famílias, né, que a gente encontrou na internet. Hoje a gente faz parte de um grupo da Síndrome de Charge que tem centenas de outros pais do Brasil inteiro. E é uma doença rara, né? Da Tarsila, a síndrome dela está enquadrada em doença rara. Então, lá mesmo em Teresina, todos os médicos que a gente ia, os médicos não conheciam. A gente pegava ali o livro e mostrava, ó, a gente achou aqui, isso aqui e tal. Ah, vou estudar essa síndrome para atender melhor outras crianças quando aparecerem, né? Porque é aleatório, mas depois, hoje a gente tem contato com duas famílias do Piauí que têm crianças com charge e que escutam a nossa história e para ajudar a superar as fases das descobertas, porque a primeira coisa que acontece é você pensar qual a longevidade meu filho vai ter. Você tem muito medo disso, Sim. né? Você lê a síndrome, eu acho que na verdade é porque ela foi descoberta bem tarde. Acredito que muitas outras crianças são tardianas antes de nós que estamos nesse grupo, porque na verdade ela não estava fechada, então não se sabe quantos ou quanto evoluíram, né, até aqui. Recente, no grupo apareceu um jovem de 30 anos, que é do Pará, e que ele entrou no grupo a contar a história dele. Ele é uma pessoa com a síndrome de Charge, que está trabalhando, que cresceu, né, que evoluiu. Só que ele teve o diagnóstico bem tarde, então, assim, tem algumas situações que a gente está discutindo junto, né? Então, para nós, estamos vivendo essa realidade, eu que vivi há 11 anos, eu estou podendo ajudar pessoas que estão descobrindo agora, descobriram há 2 anos, há 5 anos, que vieram depois de nós, e aprendendo com outros que vieram antes. Então, a gente encontra apoio nisso. E os terapeutas também foram fundamentais para a gente, porque os médicos tiveram aquela coisa do diagnóstico, e alguns a gente sentia amizade, carinho, outros a gente sentia, tá, tudo bem, já fiz minha parte.
Mas os terapeutas, eles meio que viram família da gente. Eu não sei se o Verdade, tem essa perspectiva, verdade. né? Mas eles meio que viram família da gente, porque eles acompanham o dia a dia dos nossos filhos e Eles estão muito próximos, né? eles nos ajudam no dia que a gente está mais triste, abatido, eles nos vão lá dar um. Mas você lembra como é que estava antes? Olha o tanto que já evoluiu. E eles conhecem a sua história, eles vivem a sua história junto com você. Né? Assim, isso ajuda a gente a entrar no eixo, porque nós somos falíveis e às vezes a gente desacredita, às vezes a gente entristece. E cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Tem os dias de muitas Tem mais conquistas. uma pergunta pra gente, Cris. Ah, são mais acessíveis, sim, são mais acessíveis, sim. Você já consegue, tanto pelo SUS, né, você já consegue fazer, por exemplo, os exames que podem indicar qual é a síndrome, e outros que você vai fazendo um acompanhamento, você consegue, além disso, tem as clínicas populares que podem dar apoio, mas são muitas situações difíceis e às vezes você fica numa encruzilhada. Nós vivemos uma situação delicada quando ela foi fazer a cirurgia. Foi um período que a gente estava com a situação financeira já, assim, a gente estava praticamente a zero, né? E a família que estava ajudando a gente estava tentando retomar o nosso espaço no mercado de trabalho para conseguir ajudar. Depois que a Tarsila nasceu e com a situação do meu marido sem emprego, nós decidimos montar um negócio. E foi uma loucura. Foi uma situação muito doida mesmo, porque foi meio que desespero. A gente precisa ter dedicação para ela. Vamos procurar uma coisa que possa nos ajudar. E a gente usou o que a gente tinha de... Não era recursos guardados, foi crédito. Então, a gente criou uma dívida gigantesca para montar um negócio que em 6 meses não existia mais. E foi uma outra dor de cabeça para a gente. E logo depois disso, com essa falência, né, que foi dívida, débito e tal, aconteceu de descobrir que ela tinha um problema cardíaco que era muito raro e não era o que os médicos pensavam, uma anomalia muito rara mesmo. E aí a gente teve que vir para Brasília para fazer um cateterismo. Eu enlouqueci nessa época. E o bebê, o Levi, estava pequenininho, ele era um bebezinho, antes de 1 ano dele. Ele estava com 7 meses nessa época. Então, 2 bebês pequenos dentro de casa. E aí a gente veio para Brasília, fez o exame, e aí o médico achava que ia conseguir fazer a correção do problema durante o cateterismo. E já no cateterismo a gente pirou, né? Assim, mas graças a Deus deu super certo. Mas foi aí que eles descobriram o quanto era grave e que precisava fazer a cirurgia de peito aberto. Isso era novembro e a cirurgia teria que acontecer em janeiro, porque em dezembro tinha as festas de fim de ano, os médicos, aquela coisa e tal, então tinha que ser em janeiro. E a gente tinha plano de saúde nessa época, né? Meus pais, desde que os meus filhos, que a Tarsila nasceu, eles assumiram para nos ajudar na época o plano de saúde. E aí, como avós zelosos que são, eles nunca aceitaram que a gente retomasse isso. Quando a gente melhorou a nossa situação financeira, eles não aceitaram. Até hoje eles fazem isso, de pagar o plano de saúde da Tarsila e depois que o Levi nasceu, do Levi também. Eles fazem questão e a gente deixa, porque são os avós amorosos. Muito bom. O Cris, aumenta só um pouquinho o volume do seu fone, que tá dando para te ouvir baixinho. Melhorou? Para mim tá bom. Para mim tá bom. Deixa eu te falar, Cris, vamos aqui dar um pulinho no nosso bate-papo, porque o tempo corre. Corre. E eu queria te perguntar. A gente fala demais. Qual que foi, assim, o maior desafio que a Tarsila enfrenta? Qual que é o maior desafio que a Tarsila enfrenta por ser uma pessoa com deficiência? Eu acho que é a comunicação. No caso da deficiência que ela tem,
que é a surdez, o maior desafio é a comunicação, é não ser invisível, né? Então, é uma luta muito grande. A língua do surdo, a primeira língua do surdo é Libras. E no Brasil nós não fomos educados para Libras. E ainda é uma luta para que a gente seja educado no português e Libras também. É fundamental. São milhares de surdos no Brasil e imagina não ser compreendido, não ser entendido. Né? Então, é uma luta permanente, constante. E a gente está vivendo um momento dela hoje, que desde pequena ela sempre foi muito esperta, ela muito à frente. Ela caminha assim, puxando a gente, ela vai puxando a gente o tempo todo. Então, desde pequeno a gente entendeu que não haveria outros recursos para ajudar na comunicação dela com a sociedade. Vamos viver o que é próprio da pessoa com surdez total, que é o caso dela, Libras, né, como primeira língua. Então, assim, já existe algumas restrições, porque o meio social não tem pessoas surdas. A gente não conhecia pessoas surdas antes da nossa filha. A gente via, sabia, tá? Mas nós não tínhamos nenhum amigo surdo, nós não tínhamos, sabe, não conhecia ninguém ou alguma família que vivesse a mesma história. Não tinha. Então, a gente começou a entender o quanto era urgente e necessário a gente entrar na comunidade surda para ajudá-la a encontrar o seu local de pertencimento. E que é o nosso local também. Mas é diferente, porque nós somos ouvintes. E ela é uma pessoa que só conversa em Libras, né? Só se comunica em Libras. E ela sente necessidade, às vezes ela diz para a gente, ela expressa que não quer ser surda. E quando ela diz isso, quando ela tem essa percepção, é porque ela está vendo que a maioria não está vivendo a mesma realidade que ela. Então, agora que a gente está vivendo um ambiente, está se estudando em uma escola bilíngue, Libras e português escrito. E a escola bilíngue é uma comunidade com muitas pessoas surdas, porque lá o aprendizado é todo em Libras, né? Que também foi outro desafio para a gente tomar essa decisão de sair da escola convencional, que a gente viveu algum processo da experiência da escola inclusiva, e aí a gente sentiu a necessidade de experimentar essa outra alternativa, e ela teve ganhos muito substanciais. Foi uma mudança bem importante para ela. Ela viu mais pessoas surdas de diferentes idades, adultos. Ela estuda com outras crianças que têm a mesma idade que ela, que são surdas, que têm pais ouvintes, que têm pais surdos. Tem colegas que são ouvintes e que têm pais surdos, né, os CODAs. Então, assim, ampliou muito essa percepção de não estou sozinho no mundo. Mas agora que a gente está vivendo um momento de isolamento, e ela tem muito acesso, por exemplo, às redes sociais. A Tarsila tem um Instagram, né? Então, ai, lindo! Doutora Tarsila. Doutora Tarsila, com médicos e profissionais de saúde, ela ama a área da saúde. E quer ser profissional de saúde. E a gente torce. E vai ser, e vai ser. A gente apoia os sonhos dela. E aí, ela tem acesso às redes sociais porque telefone, computador sempre foram recursos para ajudar ela a crescer, a evoluir, a se comunicar. Mas agora a gente percebe que ela se ressente quando as pessoas não a entendem, quando as pessoas não a compreendem. E aí você imagina isso numa dimensão maior lá fora, que é ir ao médico, por exemplo. Porque sempre teve eu e o pai dela, que estudamos Libras constantemente, né? Porque a nossa aquisição é infinitamente menor que a dela. Ela é nossa professora de Libras. E aí a gente estuda junto com a comunidade, a gente conversa, a gente faz curso pela internet, a gente faz curso presencial. O meu marido tem um tempo maior acompanhando a educação das crianças, porque quando a gente veio para Brasília, a gente fez essa opção. Ele ficou trabalhando informal, né? Então ele faz freelas e faz alguns projetos trabalhando em casa. E eu tô fora no formal.
Então, eu tenho menos tempo em casa. Então, Hum. ele tem uma aquisição ainda maior do que a minha. E aí a gente vai trocando e vai tentando. Mas agora nós estamos desafiados na fase da pré-adolescência. E aí ela começa a fazer Que é um algumas desafio totalmente diferente ali da infância, né? muito diferente, muito diferente. Aí eu já tenho conversado com outras mães que têm crianças na fase, né? Nessa mesma fase, para tentar trocar ideias. Já procuramos a ajuda de profissionais da psicologia para ajudar nós, família, e aí encontramos uma psicóloga que fala em Libras, né? E para a gente é maravilhoso, porque é uma porta para ela, mas é uma em tantos que poderiam ter o acesso e não tem, né? Então, assim, a gente cata essas oportunidades. E o Sim, sonho e sim, a intenção é que isso possa ser numa dimensão tão qual a do ouvinte, né? Mas é com uma situação certeza. complicada. Então, acho que a barreira principal dela hoje é essa. As pessoas falam, a Tarsila é bem seletiva. Às vezes ela não quer brincar com outras crianças ouvintes, e o que ela entende, que as outras crianças não têm uma troca com ela bem rápida, né? Mas aí quando aparece uma criança que quer falar em sinais, e aí a gente vai dar um suportezinho, pelo menos o basquinho ali, ela faz a troca. Então, o que falta é ter a interlocução, a resposta. Sim, Essa é a barreira de ser compreendido. Então, a gente entende a angústia dela e quando ela diz que não quer ser surdo, aquilo é uma facada na gente, né? Porque, primeiro, é porque é uma situação que a gente não pode mudar, e outra, porque a gente quer que ela sim, entenda que é essa a realidade dela e que ela vai ser vitoriosa dentro dessa realidade. Só que ela precisa sim. que lá fora o terreno esteja propício para isso, né? Então, o que a gente está fazendo agora na internet? Buscando outros exemplos de pessoas que já passaram por essa fase, ou que já cresceram, porque ela quer muito ser grande, ela quer ser rápida, ela pede para crescer rápido todo dia, para ser logo médica. Né? Então, mas essa a cabeça de uma criança pré-adolescente e que tem uma síndrome e que nasceu com muitas limitações e que tem que vencer essas barreiras. Então, eu não tenho como dimensionar tudo isso. A gente tenta de fora, mas é bem mais difícil. É bem mais difícil. Sim, Mas sim, é nossa missão. com certeza. Cris, o Brasil é um país preparado para os surdos? Não. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Quando a gente teve os primeiros contatos, né, para ir na comunidade surda, a gente conversou com jovens. Um intérprete de Libras, amigo, que a gente conheceu na época, que a gente chamou para nos ajudar a entender, porque a gente ficava pesquisando na internet, aprendendo Libras com vídeos e tal. Aí a gente conheceu um intérprete, o Almeida, e aí o Almeida foi dar umas aulas para gente, para falar da cultura surda. Embora ele não fosse surdo, mas ele é um intérprete e já estuda Libras e muito da comunidade surda há muito tempo. Então, assim, porque não é só você aprender sinais, é você entender toda a lógica o que aquilo representa e da vivência do surdo, né? De todas as dificuldades, de como enxerga o mundo, de como percebe, Sim, como é percebido. E aí ele disse pra gente o seguinte: vocês sabem, foi uma pergunta que ele lançou e aquilo sempre rola na minha cabeça e tenho isso como referência. Ele lançou pra gente: vocês sabem como que os surdos sonham? E aí ele não estava falando naquela perspectiva de que quer ser na vida, né? Do que não. Quando ele dorme e sonha e acorda no dia seguinte, como é que é o sonho do surdo? E aí a gente ficou normal, igual o nosso, não? Ele é igual o nosso, só tem uma pequena diferença. Lá todas as pessoas conversam com eles no sonho. Eles são compreendidos. Nossa, aquilo assim foi dilacerante, né? Eu começo a falar até me emocionando, com certeza. porque é exatamente isso. Experimenta você, ouvinte, dizer alguma coisa para uma outra pessoa e ela não entender, né? Aquela sensação de
E às vezes aqui em casa acontece isso, porque, embora a gente estude bastante, tem uma dimensão que é o emocional da pessoa, que nenhum sinal é suficiente dentro do vocabulário que a gente tem, da nossa aquisição, que é infinitamente menor, seja capaz de dar a resposta que ela quer. E aquilo frustra, né? Então, assim, o ensino não está preparado ainda, as escolas que são inclusivas ainda não são inclusivas de fato, de verdade, né? Há todo um movimento nesse sentido, há uma luta, há muitas conquistas a serem celebradas, mas uma escola em que a pessoa está lá e tem um intérprete, já é uma vitória. Tem um intérprete na sala de aula, da faculdade, da escola do ensino infantil, do ensino médio. Mas é só uma pessoa falando com ele e as outras pessoas vão fazer mímicas, né? Então, falta esse respeito. E algumas escolas que têm uma proposta de que os professores saibam Libras, eles já dão aula, né, direcionando para a pessoa surda também, sinalizando, enquanto oralizam, sinalizam também, mas não tem a fluência suficiente, e aí isso pode ser prejudicial. Então, a escola bilíngue é uma alternativa muito boa, mas tem também as suas falhas, porque na fase que minha filha está hoje, a nossa preocupação, assim, ela é bem fluente em Libras, ela aprendeu tudo em Libras, ela está estudando história, ela está entendendo alguns fatos, né, que são próprios da história do Brasil, ela está entendendo coisas de ciência, fazendo algumas experiências, a contação de história, algumas vivências, e tudo isso em Libras, e aprendendo português ali do lado, né? Mas é diferente o aprendizado. E aí, quando ela vai para fora, qual vai ser essa resposta? Então, precisa avançar nesse sentido. Então, nós temos preocupações gigantescas com relação a isso. A gente sabe da capacidade dela, a gente sabe que ela é capaz, a gente sabe da rede de apoio e do esforço das pessoas que estão envolvidas. Na escola dela, por exemplo, as pessoas são envolvidíssimas com a educação e dá uma qualidade para crianças. E eu sei que muitas escolas inclusivas também têm uma política de verdade, a intenção de fazer a escola ser inclusiva. Mas ainda não é o suficiente, né? A gente está muito aquém do que é necessário. A gente, outro dia, descobrimos um profissional de saúde que atende em Libras e tem toda uma consciência voltada para isso. Porque quando ele estava na faculdade, ele foi despertado, e aí a lei já nos ajuda, porque os cursos da área de saúde, da área de educação, já tem lá um semestre de Libras, mas um semestre não é nada, é uma introdução. Então, não é suficiente, mas pelo menos já é alguma coisa, né? Então, imagina a urgência do hospital, a pessoa sentindo dores e relatar isso, e pegar o transporte público, e resolver sua vida, e ir a um cartório, e a uma biblioteca. Sabe? Tem todas essas dificuldades que nós entendemos e percebemos e temos muito medo pela nossa filha, por outras pessoas surdas, porque nem sempre vai ter alguém do lado para interpretar. E o ideal é que ele possa ser compreendido. Então, eu acho que a gente precisa acordar ainda. Eu acho que essa coisa de falar disso, de falar com as pessoas que percebam isso. Eu fico super feliz quando alguém diz para mim, olha, depois que eu conheci a Tarsila, eu decidi saber mais sobre Libras. Então, é muito importante, porque não é só para a Tarsila, é para várias outras pessoas. Então, eu me penitencio, porque antes da Tarsila eu não sabia um sinal, no máximo aquele ABCD da Xuxa. Né? E é muito complexo. É verdade. Língua, e é uma língua muito difícil e precisa de dedicação para ser aprendido. Então, a gente está tentando. Cris, está acabando o nosso tempo. A gente tem que fazer mais bate-papos assim, reflexivos. Foi super participativa. Obrigada, Aline. Eu tô amando. Última perguntinha aí para você. Deixa um recado especial aqui para os pais do nosso grupo. Um recado aí do seu coração para os nossos pais. Gente, eu queria, na verdade, dizer para vocês se sentirem sempre
os melhores pais do mundo, porque a gente que tem uma criança, né, com atipicidade, enfim, nós não somos diferentes em nada dos outros pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos, sempre. A gente faz o que é possível, o que é impossível, e tenho certeza que eles conseguem perceber isso. Então, a gente não vai desistir, não desistam. Se uma porta se fechar, a gente arrebenta, entra. E eu acho que a união é super importante. Então, esse trabalho que a Pri faz aqui é fantástico. Eu estou engajada com vocês, podem contar comigo, tô junto. Sinto que eu preciso fazer mais o tempo todo. A gente está sempre se cobrando, né? Tá, mas a gente tem que reconhecer o que a gente já fez também, que foi super importante. Então, estamos juntos. Eu estou super feliz de estar aqui trocando com vocês. E eu espero de coração que, de alguma forma, eu possa ter ajudado. E podem mandar direct. Muito. Eu passo o zap, a gente troca ideias e vamos crescer juntos. Vamos crescer, vamos abrir mais. Com certeza. Você ajudou demais, amiga! Foi um bate-papo maravilhoso. Obrigada. Tô muito feliz. Ó, quem quiser te encontrar, Cris, te encontrar, qual que é o seu Instagram? Passa aqui pra gente. Cristi Ventura, tá? Pode. E passa o da Tarsila também, da doutora. Doutora Tarsila Libras. É uma gracinha. Gente, não, é lindo o Instagram dela, é lindo. Ela coloca muita coisa bacana. Eu tô seguindo já. É muito lindo. Só dá um oi pra vocês. Dá oi, ó. Isso, vem dar oi pra gente. Oh! Peraí. É assim, né? Assim. Lindas! Obrigada, Cris. Deus te abençoe. E já estão pedindo outra live. A gente vai fazer. Ó, a gente pode combinar uma com a Tarsila, você, aí você vai fazendo também Libras, ela vai fazendo Libras também. Você vai interpretando. Porque eu preciso aprender Libras. E eu vou aprender, se Deus quiser. E vai ser bacana demais. O pai tá falando aqui, ó. Também posso dar minha opinião. Posso contar um pouco. Tá vendo? Ó, o pai também. Vamos fazer com a família inteira. Maravilhoso, gente. Amei conhecer vocês. Muito, muito bacana. Ó, um beijo para todo mundo que assistiu a nossa live. Então, sigam a Tarsila, sigam a Cris, sigam a gente também, Grupo de Paz Amor Especial. E beijo para toda essa família maravilhosa. Cris, foi um prazer enorme te conhecer. Um grande beijo. Sempre. E beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.